Diga glória a Deus. Mateus 13, o versículo 16, apenas um versículo. Vamos ler todos juntos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Novamente. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Glória a Jesus. Jesus falou essas palavras para os judeus com significação muito especial. Os judeus viam Jesus fisicamente, mas não conseguiam contemplar quem Jesus era. Na verdade, que Jesus era Deus encarnado, a maior maravilha de Deus. Grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Foi pregado contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Não conseguiam contemplar quem era aquele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz em Colossenses. Porque é do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, para que em tudo ele tenha a preeminência, diz esse mesmo livro. Diga glória a Jesus. Eles só viam na esfera superficial, só viam o que os olhos da carne contemplavam, não conseguiam enxergar, não tinham sensibilidade. Por isso Jesus estava dizendo: bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Essa expressão está escrita no Novo Testamento 55 vezes. Bem-aventurado. E quer dizer, alguém que é possuidor de uma felicidade espiritual, duradoura e celestial, eterna. É alguma coisa que é uma felicidade que não é promovida por ter dinheiro, por ter saúde ou por estar bem. É uma felicidade que supera todas as coisas. Felicidade espiritual. É para aquele que é possuidor de um estado de espírito que agrada a Deus. Sempre que Jesus disse bem-aventurado, é para alguém cujo coração se amoldava nos parâmetros do Pai. Diga glória a Jesus. Aleluias. Bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Repita comigo: diante de Deus, a sensibilidade é abençoada. Ter olhos que veem, ouvidos que ouvem, quer dizer ser sensível às realidades espirituais, às coisas santas. Repita comigo: só tem comunhão com Deus quem tem sensibilidade espiritual. Todo que ouve do Pai vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, disse Jesus em João capítulo 6. Sensibilidade espiritual. Por quê? Em primeiro e mais rudimentar lugar, porque Deus é invisível. E para ter comunhão com Deus não é com esses olhos carnais. Tem que ter uma percepção superior, porque os materialistas não saem do chão. Se sair do chão é para baixo. Fazem misericórdia. Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem tem sensibilidade, quem tem coração, quem tem alma. Salmo 40, 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 42, 1, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isaías 57, 15, num alto e santo lugar habito, mas também com o contrito e abatido de espírito. Isaías 66, 2, eis para quem olharei, diz o Senhor, para o aflito, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Abacuque 3, 2, parte A, ouvi, Senhor, a tua voz e tremi, aviva a tua obra pelos séculos dos séculos. Hebreus 3, 7, 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, mansa, moderada, tratável, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isaías 6,8,
Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, todos os textos que mostram que Deus se aproxima e Deus requer pessoas sensíveis, atentas à necessidade espiritual, atentas à necessidade do próximo, atentas à verdade que superam a realidade presente, as coisas próximas, situação econômica, financeira, governamental, profissional. Diga glória a Jesus. Sensibilidade. 2 Pedro 2,7: e o Senhor livrou o justo Ló, que vivia em Sodoma, enfadado da vida abominável dos homens. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios para o dia do juízo. Porque Ló afligia todos os dias a sua alma justa por ver e ouvir as obras injustas que os ímpios praticavam. Ló, irmãos, ele conseguiu viver em Sodoma. Se bem que foi um erro ele ter ido para lá, mas a Bíblia o chama de justo porque ele conseguiu viver em Sodoma sem se contaminar. Ele conseguiu viver em Sodoma sem se acostumar com a abominação. E há pessoas que consideram Ló um homem fraco. Mas, meu amado, morar em Sodoma e ter 2 filhas virgens não é para qualquer um. Fala assim, viu? E as 2 filhas de Ló eram moças e eram virgens. Então este homem era justo mesmo. Mas a característica que tinha nele que Deus se agradava ele não aceitava aquilo que ele via. Irmãos, tem muito crente que já se acostumou tanto com o mundo, que tem injustiça social, que tem roubo, que tem violência, que tem corrupção no governo, tudo, que quando ele vê isso, vê notícia, isso tem todo dia. O coração endureceu. Insensibilizou-se, a pessoa não pode mais ouvir a voz de Deus, porque Deus não se acostuma com o pecado, nunca. Falam assim, nunca. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer pessoas sensíveis, e nós vamos continuar nisto, irmãos, porque o Senhor quer quebrantar-nos hoje. Diga glória a Jesus. O Senhor quer sensibilizar, amaciar no nosso coração. Deus está precisando por amaciante. Fala assim, amaciante. Sabe, amaciante de carne. A carne está muito dura. Nem no martelo vai. Faz misericórdia. Jeremias disse: não é minha palavra, diz o Senhor, como martelo que esmiuça. Apenas o Senhor quer amoldar o nosso coração conforme o seu querer. Irmãos, o profeta Jeremias, homem de Deus, ele que escreveu as lamentações de Jeremias, um homem muito sensível, que não se conformou com a apostasia de seu tempo. O apóstolo João, por que ele teve as visões do Apocalipse? Porque em Apocalipse 5, quando ouviu aquela voz, um dos anciãos que disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E quando nenhuma criatura foi achada digna nos céus, na terra ou debaixo da terra, diz a palavra que o apóstolo João chorava muito, porque ninguém tinha sido achado digno de abrir aquele livro, até que veio a voz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele chorava. Ele chorava. Ele não se conformou com a indignidade dos servos de Deus. Ele estava no céu perante os anjos. Ele chorou. Diga glória a Jesus. Irmãos, pessoas sensíveis, os profetas do Velho Testamento, eles eram profetas, eles eram poetas, porque muitas das profecias são escritas em forma poética. Capítulos inteiros de Isaías são feitos em forma de poesia. O livro de Lamentações de Jeremias é feito em forma de acróstico. São 7 poemas que contêm todas as letras do alfabeto nos seus versos. O profeta Abacuque acham os entendidos hebraicos que ele era músico, era um dos levitas do templo, porque no capítulo 3 de Abacuque diz expressamente que ele compôs aquela profecia para os cantores e para os instrumentos de música. Era um homem sensível. Diga glória a Jesus. Isaías e Ezequiel
compuseram muitas lamentações que tem nos seus livros, lamentação sobre Faraó, lamentação sobre o rei de Tiro. O homem segundo o coração de Deus da Bíblia é Davi, que era também conhecido como o suave dos salmos de Israel. Era cantor, era profeta de Deus, era um homem que chorava, era o homem do coração quebrantado. Ele escreveu no Salmo número 30, eu sou como um vaso quebrado. Ele que escreveu o salmo que eu já citei, Salmo 40, 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Diga glória a Jesus. Quando Saul, inimigo mortal de Davi, morreu, o rei Davi chorou e compôs uma lamentação sobre isso. Ele era um homem espiritual que não reservava mágoa no coração. Ele compôs aquele cântico que está no livro de Reis. Diga glória a Jesus. Era um homem sensível, era um musicista, ele era um guerreiro, ele era acima de tudo um homem muito espiritual, segundo o coração de Deus. Irmãos, os Salmos, o maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, que é escrito, pessoas que sentiram as situações da vida, viveram aquilo de uma forma sensível, presenciaram a mão de Deus, presenciaram os sentimentos humanos no combate da vida e conseguiram ter um vislumbre de fé, a saída para tudo aquilo, e conseguiram escrever, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, todos muito sensíveis, como Asaf, Emã e Jedutum, aqueles que dizem em 1 Crônicas 25, aqueles que profetizavam com as suas harpas, homens de Deus, diga glória a Jesus, pessoas sensíveis. Inclusive, meu amado irmão, pense nisso, a única arte que existe na terra e que vai continuar existindo no céu para sempre é a arte da música, a arte do louvor. Em Apocalipse 8 diz que os anciãos tocam harpas diante de Deus. Diz que ali os 144 remidos, diz ali no capítulo 14 e 15 do Apocalipse, todos eles têm harpas e cantam o canto do Cordeiro. Também aquela visão dos que saíram vitoriosos da besta, que cantam, aquele Rei das nações, quem não te temerá, quem não louvará o teu nome, porque só tu és santo. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Diga glória a Jesus. No céu não vai ter pintura, quadros, porque lá já é perfeito. Escultura que não vai ter de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Mas os louvores vão ser infinitos, vão ser para todos sempre. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor, repita comigo, o Senhor procura pessoas sensíveis. Sensível não quer dizer afetado, sensível não quer dizer efeminado, sensível não quer dizer afrescalhado. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Senão tem alguns que já vão desabrochar. Fala assim, misericórdia. O rei Davi era um homem sensível, mas ele era guerreiro. Venceu Golias, homem de guerras. Mas ele não era um bruto, grosso, não, de jeito nenhum. Um homem que ouvia a voz de Deus e que tremia perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer pessoas sensíveis. Pessoas endurecidas sequer ouvem a voz do Espírito Santo. Porque diz ali em 1 Reis 19 que a voz de Deus é mansa e delicada. Não é um trovão, não é fogo, não é vento. É uma voz mansa, é uma voz gentil.
O Espírito Santo é representado como uma pomba, um animal muito delicado. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a sensibilidade é prejudicada pelo egoísmo. Quando a pessoa se torna egoísta, ela perde a sensibilidade, ela se torna cega espiritualmente, e ela sai do estado de bem-aventurança que Jesus disse nesse versículo que lemos hoje. A igreja de Laodiceia se achava muito espiritual. Ela dizia assim: rico sou, de nada tenho falta. E Jesus disse: não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu? Estavam em um estado espiritual paupérrimo e não se apercebiam disto, porque eles estavam cheios de egoísmo, eles estavam se achando espiritualmente muito bons. Irmãos, o servo de Deus tem que ser sensível. Repita comigo: todos nós somos falíveis. Todos nós. Fala assim: todos nós. Pastor erra também. Diga glória a Jesus. Presbítero erra, diácono erra, professor de escola dominical, todos erram. Fala assim: todos erram. Eu já errei muitas vezes. Jesus bendito, só pela misericórdia de Deus. Irmãos, e outra, muitas vezes o crente buscando amadurecimento nada mais é de uma distorção e egoísmo, porque o crente quer ser perfeito, nada mais é do que uma tentativa de se tornar Deus. Temos que buscar amadurecimento, mas temos que ser honestos o suficiente para dizermos que nesta terra nós não vamos ser perfeitos nunca. Diga glória a Jesus. Nesta terra nós temos que olhar para Jesus. Fala assim: olhar para Jesus. Só para Jesus. Diga glória a Deus. A igreja na terra não é perfeita. Vimos domingo a parábola do trigo e do joio. Não existe igreja só de trigo. Todas têm joio. Diga glória a Jesus. Não existe igreja perfeita aqui, só a celestial. E quando chegar lá, diga glória a Jesus. Irmãos, excesso de conhecimento desacompanhado de amor prejudica a sensibilidade. 1 Coríntios 8:1. Ora, amados, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Diga glória a Jesus. O crente saber versículos de cor, ter já ouvido muita pregação, ouviu no rádio, leu revista, leu livro, etc e tal, mas isso não é acompanhado de vida com Deus, não é acompanhado de amor à esposa, amor aos filhos, amor no trabalho, de todos os casos, e do fruto do Espírito Santo, isso torna uma pessoa endurecida, torna-se um fariseu. Fala para o irmão assim: misericórdia. Perde a sensibilidade. Irmãos, amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 torna a pessoa fria, materialista, egocêntrica. A pessoa não enxerga mais a necessidade de ninguém, porque ela não quer repartir para não empobrecer. Provérbios 21:13. O que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. A pessoa deliberadamente não quis ver a necessidade do próximo, ela se tornou com isso inapta para ter qualquer revelação de Deus, por insensibilidade. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, interessante ver com o passar do tempo, o Senhor vai abrindo os nossos olhos. Eu lembro quando criança, sempre crente em igreja pentecostal, mas eu lembro, tinha na igreja muitas pessoas pobres e passando necessidades e necessidades horríveis, e ninguém ajudava, e ficava daquele jeito assim. Mas hoje o Senhor transformou, hoje o Senhor quebrantou a igreja de Jesus. Hoje nós não conseguimos ver pessoas passando necessidade. Irmãos, isso é a concretização da fé. A fé sem obras é morta. No capítulo 2 de Tiago inteiro sobre isso. Diga glória a Jesus. Tornar-se sensível, enxergar as coisas. Diga glória a Deus. É impossível alguém ver Deus se não vê a necessidade do próximo. Alguém do teu lado morrendo de fome, morrendo de miséria, que nem a parábola do rico e Lázaro. Jesus é profundíssimo nas parábolas.
Aqui na terra, rico tem nome, pobre não. Nas palavras de Jesus, não. O pobre tem nome e o rico é o rico. E o pobre é o Lázaro. Diga glória a Jesus. Quem tem o nome é o pobre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só que o rico viveu a sua vida inteira em excesso de abundância. E o pobre, na sua porta, queria comer as migalhas e não conseguia, diz ali o texto, em Lucas 16. Diga glória a Jesus. Mas também, quando morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, lugar dos mortos, sem esperança, sem Deus. Irmãos, esse é o amor ao dinheiro. O mundo é movido por dinheiro e você não pode entrar nessa, senão você fica assim impossibilitado de ter percepção das realidades espirituais. Irmãos, entregar-se aos deleites da vida. Tiago 4 diz que as contendas e as lutas vêm por causa dos deleites. Isso vira problema. O marido que só quer ir conversar com os amigos, só quer jogar bola, só quer não sei o que lá e deixa a família de lado. Por causa desses deleites só dá problema. Porque ele não aprendeu ainda que homem casado não é homem solteiro, quer fazer programa agora em família. Diga glória a Jesus. Esse negócio de homem casado que quer ter seus amigos, meu amado, você está precisando se converter. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Malaquias 4:6, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e não fira a terra com maldição. Diga glória a Jesus. Amigos dos deleites. Irmãos, 2 Timóteo 3, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, amigos dos prazeres. Irmãos, a sensualidade é algo que entorpece qualquer sensibilidade. Irmãos, esse negócio de ficar vendo essas revistas de 10ª categoria, tipo Caras, fazem misericórdia, novela, programa de televisão, filme de cinema. Irmãos, isso é apelação sensual em qualquer coisa. Para vender palito de dentro tem que pôr mulher pelada. Fazem misericórdia. Só que, irmãos, isso entorpece, é impossível. Tem gente que assiste novela e vem para o culto quarta-feira. Vai ter muita bênção mesmo desse jeito, meu filho. Fazem misericórdia. Vai ter visões de Deus, de certo. Fazem misericórdia. Impossível. Apelação sensual, irmãos, isso embrutece a alma e o espírito. E o mundo é movido por dinheiro e por sensualidade. Mas como disse Pedro no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, salvai-vos desta geração perversa. Diga glória a Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, disse Jesus em João 17. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. 1 Timóteo 4:2 fala daqueles que têm a consciência cauterizada. Quer dizer, não dói mais. Por mais que alguém fale, não toca mais. Irmãos, o crente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Provérbios 29:1, o que muitas vezes repreendido endurece o coração, será quebrantado, de repente, sem cura. Quando a pessoa não ouve mais repreensão. Irmãos, quando o crente acostuma com pregação, eu já vi o pastor falando nesse versículo, ele já fez até essa piada. E não presta mais atenção, não ouve. O Senhor sempre está falando. Você já ouviu esse versículo? Se nós recitarmos mais 1 milhão de vezes, ele continua sendo palavra de Deus. Não é porque a gente repete muitas vezes que ele perde o poder. Diga glória a Jesus. Não é porque você sabe o versículo de cor que ele deixou de ser palavra de Deus. Não é porque você já ouviu uma pregação que deixou de ser Deus falando. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que ter sempre o coração sensível e sempre quebrantado, porque o pecado ele endurece o coração. Em Hebreus 3 diz: não haja em vós um coração mau e infiel para vos apartardes do Deus vivo. Glória a Jesus.
brincar com o pecado. Juízes 16:20 diz que Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele brincou tanto com o pecado que quando ele chegou ao ponto da completa ausência do Espírito Santo, ele nem tinha percebido que tinha caído tanto, porque ele ficou cego pelo pecado. Fala para nós assim: o pecado cega. Irmãos, o Senhor ele quer nos sensibilizar. E meu amado, isso aqui não é pregação para novo convertido, isso aqui é pregação para todos. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui na terra eles gostam de ficar dando nome. A última moda agora é dar nome de apóstolo. Apóstolo fulano, apóstolo Beltrano. Pode dar o nome que quiser, meu filho. É homem e é falível e precisa de Jesus e erra. Diga glória a Jesus. Só Deus não erra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E se erra, precisa ouvir a voz de Deus. Precisa ouvir a voz da repreensão. Precisa ouvir a voz do conserto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diga glória a Jesus. Hoje falamos sobre perdão, contando o episódio daquele pastor da África. Irmãos, uma frase que o crente precisa aprender a dizer comumente, com facilidade é: eu errei, me perdoa. Diga glória a Jesus. Não arranca pedaço. Fala assim: não arranca pedaço. Diga glória a Jesus. Uma coisa que o crente precisa é aprender a assumir as culpas. Irmãos, o Senhor me falou muito um dia aqui na igreja, numa pregação sobre o Éden, Gênesis capítulo 3. Quando Adão disse que foi a Eva, e a Eva disse que foi a serpente. E a serpente não tinha para quem falar, né? Mas misericórdia. O jogo do empurra. Por causa disso veio a maldição. É do ser humano achar um bode expiatório, achar um culpado, achar uma vítima. E Deus ama quem diz: eu errei, eu fui o culpado. Diga glória a Jesus. É isso que Deus procura. Diga glória a Jesus. Assumir, falar, um coração sensível e que enxerga e que não fica empurrando, transferindo. Romanos 10:3 fala sobre os judeus, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram daí à justiça de Deus. A pessoa estabelece o que ela acha certo e errado, e ouve a pregação de forma seletiva. Aquilo que é contrário ao pensamento da pessoa, ela nem ouve, mas é a justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do alto, não a nossa. Não o que a gente acha que é certo e errado, é o que Deus diz. Diga glória a Jesus. Repita comigo: nós somos sempre falíveis. Precisamos sempre ser sensíveis. Diga glória a Jesus. Um pai dizer para o filho que errou: não, mas se eu falar isso, você vai perder o respeito. Não sei de onde que pedir perdão é falta de respeito. Eu acho que não pedir perdão é que é falta de respeito. Diga glória a Jesus. Nós somos falíveis. Irmãos, e nós temos que viver nesta humildade. Por isso que a palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há vitória, porque não é um só pensando, são vários. E um acrescenta e o outro acrescenta, e assim são vários caminhando. Diga glória a Jesus. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Para não endurecer, para não se insensibilizar, não se tornar materialista, não se tornar hedonista, aquele que só vive para os prazeres da vida, aquele que só faz o que gosta, inclinado à sensualidade. Tiago 4 diz: senti as próprias misérias, lamentai e chorar. Salmo 46 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Quer dizer, tem sensibilidade para ver o que Deus está fazendo. O Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus.
Ouvir a voz de Deus. João 10, Jesus disse que as verdadeiras ovelhas do Senhor ouvem a voz de Deus. Diz a palavra que Jesus era movido de íntima compaixão. Em Mateus 9,36 diz que Jesus via as multidões e ficava compadecido, porque eram como ovelhas desgarradas, errantes, sem pastor. Filipenses 3 diz, aliás, Filipenses 2, cada um não procure propriamente o que é seu, mas cada qual também o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mateus 5 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Provérbios 3:6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Para eu reconhecer Deus, eu tenho que enxergar o que Deus está falando. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é de pouquíssimas palavras. O maior sermão pregado na terra foi pregado na cruz do Calvário. E sem falar nada, Jesus proferiu 7 frases na cruz do Calvário, e elas não foram ditas em alta voz, só alguns poucos que ouviram. O maior sermão era aquilo que Jesus estava representando. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus era o verbo encarnado. As palavras de Jesus são muito sintéticas, muito resumidas. Jesus não era de extensas pregações, mas qualquer que olhasse para ele, olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Diga glória a Jesus. A verdadeira sensibilidade é ver Jesus. Jesus está operando até hoje em cada vida, em cada um. Jesus até hoje está fazendo coisas muito sutis em nós, e nós precisamos enxergar. Quantas vezes ficamos murmurantes, achando que Deus não está fazendo nada? Não é Deus que está parado, nós é que somos cegos. Precisamos apenas enxergar. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Abre os meus olhos, quero ver a Cristo, poder tocar, dizer-lhe te amo. Abre os ouvidos meus, ajuda-me a ouvir-te. Abre os meus olhos, quero ver a Cristo. Senhor amado, nosso coração tem sede de Ti, a nossa alma por Ti almeja, por Ti anseia. Senhor amado, sacia-nos nesta noite e mantém-nos, meu Deus, em quebrantamento, mantém-nos em humildade, mantém-nos diante dos Teus pés. Nós queremos estar prostrados sempre. Senhor amado, livra-nos de toda soberba. Nós queremos ser humildes. Pai amado, nós queremos nos humilhar ainda mais. Não há limites para se humilhar. Senhor, como Jesus que humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Senhor bendito, em nome de Jesus, sensibiliza-nos, Senhor. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas sim por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, vivemos. De sorte que morrendo ou vivendo, somos do Senhor. Senhor eterno, em nome de Jesus, opera para a Tua glória e louvor, meu Deus. Toca-nos, toca em cada coração, toca em cada alma, em nome de Jesus.